Olá, eu sou Murilo Bortolozzi, sou o diretor do Instituto Coral por Amor. Vocês estão ouvindo o trem que sai de São Lourenço e vai até Soledade de Minas e é um passeio delicioso. Eu sou médico, sou especialista em medicina nuclear, em homeopatia e fiz pós-graduação em acupuntura. Já tenho 25 anos de experiência em ultrassonografia e atuo também na clínica médica. Ao lado dessas paixões, eu sou regente de coros e a música faz parte de mim, como faz parte de vocês também. Venho convidar a todos para conhecer os nossos projetos, para apoiar tudo aquilo que a gente acredita que é uma forma de expressão de alegria e irradiação de amor. Entre tantas formas, a cultura é uma delas. Então conheça os nossos projetos, conheça o projeto Panteão de Minas. Nós recentemente adquirimos um terreno, o Instituto Coral por Amor adquiriu um terreno de 5 hectares para a construção de um complexo que será um ponto turístico, um teatro nos moldes do Panteão de Roma, para que seja um local de visitação, um local de exibição de concertos, de óperas, de eventos científicos, culturais, fomentando todo tipo de desenvolvimento que nós como humanidade podemos requerer. E é um projeto que vai ficar entregue, isto fica para todos nós, não é um projeto particular, não há nenhum lucro nisso. Nós somos todos voluntários aqui do Instituto Coral por Amor e temos essa ideia que já está sedimentada, temos essa ideia já em fase de desenvolvimento e precisamos contar com o apoio de todos. Isso ficará, obviamente, muito mais acessível para as próximas gerações. Nós vamos usufruir um pouco disso porque vamos aproveitar de tudo que aquilo pode nos trazer como cultura. Muito bem, bem-vindos à segunda palestra sobre glândula pineal e nós vamos entender um pouco a importância de estudar a glândula pineal. Como é que ela age em nós, às vezes gerando interferências até mesmo no nosso comportamento, sem que a gente se dê conta disso no dia a dia. Então a glândula pineal, ela pode ser classificada em 2 grandes grupos. Uma glândula pineal que tenha muitos cristais de hidroxiapatita, uma glândula pineal que tenha poucos cristais ou nenhum cristal de hidroxiapatita. Quando a gente tem uma glândula com muitos cristais, nós temos mais possibilidade de que aquele fenômeno de sequestro de campo que a gente conversou, o impulso magnético chega na glândula pineal, ele deforma o cristal de hidroxiapatita, que tem característica piezoelétrica. Então essa deformação, quando o cristal volta ao seu aspecto natural, ele devolve esse impulso que ele recebeu, ou seja, nós estamos falando magneticamente, tá? Ele devolve esse impulso e essa devolução do impulso vai gerar 2 efeitos. Um deles, que é uma resposta neuroquímica. Através disso, a glândula pineal modifica seu metabolismo, secreta mais melatonina ou gera impulsos que vão ser levados para o tálamo, para o hipotálamo e para as áreas do córtex associativo. Outra forma de resposta é ele devolver parte desse estímulo como se estivesse ricocheteando o estímulo, refletindo o estímulo. O estímulo chega aqui, bate no cristal, deforma, volta e esse cristal devolve o estímulo. Esse estímulo vai se chocar contra outro cristal. A glândula pineal tem vários cristais. Então, parte desse estímulo que chegou no outro cristal provoca a mesma resposta que aconteceu no primeiro. Então, eu vou tendo uma ampliação da resposta, tanto neuroquímica, quanto dessa reflexão desse campo magnético que ficou ali na glândula pineal. Claro que nós estamos falando em milissegundos. Nós estamos falando de um micromomento. Mas esse micromomento é suficiente para gerar várias respostas. Esse campo que ficou sendo refletido, ele fica, entre aspas, retido por um período curtinho de tempo, e a isso a gente chama de sequestro de campo magnético, ou de aprisionamento de campo. Então, o tempo que ele ficou ali ricocheteando entre os cristais, estimulando vários cristais, ele vai gerando respostas mais duradouras. Tá dando para entender? Tá bom. Então, esse fenômeno de um impulso magnético chegar na glândula pineal, gerar uma resposta neuroquímica e se refletir e aprisionar esse campo, isto faz com que a glândula pineal amplie a sua capacidade de interferência em nós.
E a partir disso nós vamos ter dois grandes desdobramentos de assuntos. Um deles, que são os tipos de estímulos que chegam através da glândula pineal, se são bons ou se são não tão bons, para a gente não chamar de forma diferente. E o outro tipo é a resposta neuroquímica, e que aí sim vai nos interessar uma áreazinha específica que é a glândula pineal, sobre a qual a glândula pineal age, que vai ser o hipotálamo. E por que isto? Porque nós vamos usar essa interferência no hipotálamo para entender qual a importância da gente estimular positivamente a glândula pineal. Tá bem? Então eu vou falar um pouquinho agora sobre essa área cerebral, que é tão importante, que gera em nós interferências muito interessantes, e depois nós vamos falar do que a gente faz. Aí sim nós vamos dar estímulos mais positivos para a glândula pineal. Tá bom? Ok. Então, a glândula pineal, que está anatomicamente entre os folhetos do tálamo, como nós já vimos antes, gera suas respostas entre tantas áreas cerebrais. Ela vai estimular o tálamo, vai armazenar parte da informação no tálamo e gerar respostas no hipotálamo. O hipotálamo apresenta vários núcleos de ação dentro do cérebro, mas tem 4 grandes núcleos de ação do hipotálamo que vão gerar comportamentos que às vezes não são tão equilibrados em nós. E são vários comportamentos. Nós vamos falar de 4 grandes áreas do hipotálamo, porque são áreas mais comuns da gente observar, tanto no consultório quanto nas nossas relações no dia a dia. Essas 4 áreas do hipotálamo que geram interferência em nós, geram comportamentos psicobiológicos que podem ser assertivos ou podem ser distorcidos. Essas 4 grandes áreas são a área da sexualidade, a área da fome, a área do sono e a área da reatividade, ou também chamada de agressividade. Se nós, e é muito difícil achar alguém que não tenha, mas se nós temos qualquer sintoma dentro dessas áreas, é muito possível, não é uma questão patológica necessariamente, pode ser-lo também, mas é muito possível que nós estejamos diante de interferências do hipotálamo nos nossos comportamentos. Então, a área da sexualidade, tanto para a compulsão sexual quanto para a diminuição de libido. A área do sono, relacionada aos diversos tipos de insônia ou aos tipos de hipersônia. Pois é. A gente já vai vendo que as pessoas apresentam muitos sintomas assim de sono, então é incrível. A área da fome. Então, as pessoas que têm compulsão alimentar, e a gente começa a entender um pouquinho, porque às vezes tem gente que tem compulsão alimentar à noite, quando a glândula pineal devia estar liberando mais melatonina e a pessoa estar em recolhimento, e a pessoa está buscando comida. Tá? Ou às vezes os estados anorécticos, os estados de anorexia nas suas mais variadas formas. Esse é o terceiro grande núcleo, e o núcleo da reatividade. Os impulsos agressivos, as respostas agressivas ou intempestivas ou irritabilidade sem um motivo justificado, um motivo aparente que realmente esteja condizente com o nível de resposta que a pessoa está dando. Então, esses tipos de comportamentos são comuns quando nós temos o hipotálamo agindo e, entre aspas, quase que comandando o nosso comportamento. E o que é muito comum é a gente atravessar um período, depois que toma uma atitude qualquer, seja uma atitude irritativa, ou você comeu demais, ou você ficou cansado porque não dormiu direito, ou você se sente mal porque tem um comportamento sexual exacerbado. Depois de um momento em que isso acontece, é muito comum nós nos sentirmos arrependidos daquilo, ou nós nos recriminarmos, ou vem aquele pensamento comum assim: por que eu fiz isso se eu não queria ter feito isso? O que me fez agir assim? E mais, repetidas vezes. Muitas vezes as pessoas têm, como um disco riscado, alguns gatilhos que deflagram certos comportamentos e atitudes e que elas repetem. E uma das causas pode ser essa interferência do hipotálamo, que pode agir assim porque está recebendo um estímulo da glândula pineal de forma distorcida, um estímulo que não seja tão equilibrado assim. Tá claro até aqui? Tá dando para entender? Tá bom. Então vamos lá. Então, eu estou dando um exemplo, são
dezenas de possibilidades, dezenas de assuntos diferentes. A glândula pineal é um universo de assuntos riquíssimo. Estou tentando condensar isto em poucos minutos e trazendo apenas uma possibilidade, para a gente entender a importância dela. Se estamos compreendidos e se nós temos alguns desses sintomas ou conhecemos alguém que os tem, claro que nós podemos diferenciar isso de patologias orgânicas e para isso é necessário um estudo, é necessário que haja um atendimento médico e psicológico e multidisciplinar para se compreender se nós estamos diante de uma doença. Sim, mas o que tem a ver isso com o canto coral? Né? Qual é a ligação da pineal, do hipotálamo com o canto coral? Nós vamos falar isso na terceira palestra. Nós vamos ver o que o canto coral faz para nos ajudar a diminuir esses sintomas, diminuir a forma como nós nos colocamos diante de nós mesmos e do outro quando nós temos esse tipo de comportamento e facilitar que matrizes mentais saudáveis e equilibradas venham a ocupar um espaço de uma matriz distorcida, de um pensamento repetitivo, intrusivo, obsessivo ou eventualmente de memórias traumáticas que dificultem a nossa trajetória aqui nessa evolução infinita. Então é importante a gente saber sobre a fisiologia, né, a anatomia, para a gente entender como o canto coral atua. Claro. Para você fazer uma cirurgia, você estuda a parte básica primeiro, avança compreendendo o seu funcionamento e depois se dedica a ver de que maneira você vai agir sobre aquilo. Não só o canto coral, as artes em geral, né? Essa é a ideia. Música, pintura, escultura, literatura, teatro. A música nas suas mais variadas formas. Nos diversos sentidos, né? O que entra pelos olhos, a pintura, o que entra pela... Isso. No caso da música, a gente já conversou muito sobre isso. Diferentemente de uma pintura em que você pode fechar os olhos e você está se bloqueando para aquele momento, diferentemente da parte do paladar em que você pode evitar de comer alguma coisa, você pode evitar de tocar uma escultura, a música não pede licença. Mesmo que você tape os seus ouvidos, ela vai entrar. Ela vai entrar pelos ossos aerados do corpo, ela vai penetrar o nosso sistema de outras formas. E nós vamos entender no canto coral como que ele estimula a glândula pineal daqui a pouquinho. Muito bem, entendemos que nós podemos ter sintomas, que nós somos seres humanos em eterno desenvolvimento, em busca de retidão, em busca de aperfeiçoamento. Ótimo. Então, nós já entendemos esses sintomas e vamos entender um pouquinho agora como é que a pineal age sobre essa história. Uma vez que a glândula pineal leva suas respostas neuroquímicas ao hipotálamo e pode, se ela tem estímulos equívocos, estímulos distorcidos e não positivos, favorecer com que o hipotálamo assuma o comando de nossos comportamentos, às vezes, nós podemos inteligentemente, conscientemente, trabalhar sobre a glândula pineal para que ela desencadeie estímulos neuroquímicos equilibrados, diminuindo a força desses estímulos que o hipotálamo faz na vida da gente. Tá? E tudo é uma questão de esforço e hábito. É óbvio que tem pessoas que têm um talento natural para isso, mas a maioria de nós, em que nós almejamos ter talento, nós podemos nos esforçar e nós vamos chegar no mesmo ponto. Os caminhos são paralelos e levam sempre ao mesmo lugar. Nas aulas sobre os animais, a gente falou do treinamento musical. Exatamente. Trabalhos sobre isso, né? Disciplina e etc. A gente conversou sobre isso. Exatamente. Esse treinamento é importante. Já teve aulas no próprio Cantáguas que estão falando sobre a parte cognitiva e a influência da música nos estados mentais. E quando a gente se esforça, a gente começa a perceber que o cérebro vai mudando. Esse fenômeno de neuroplasticidade é muito atual. Tudo aquilo que você faz como treinamento vai estimular áreas cerebrais e desencadear uma mudança de função e de estrutura no cérebro. Estrutura anatômica mesmo. Claro que nós estamos falando de arcabouço e de microestrutura cerebral. Mas algumas áreas vão assumir funções que estavam ali ou adormecidas ou eram funções de outros núcleos cerebrais que podem ser, em um certo momento, utilizados pelo cérebro em outra estrutura. Eu vou dar um exemplo que não tem tanto a ver com isso, mas é bastante ilustrativo. Certa ocasião, eu tive uma pequena pacientinha, uma menina recém-nascida, que nasceu com apenas metade do cérebro. Ela só tinha um lado do cérebro, da parte cortical do cérebro. E ela movia os dois braços e as duas pernas.
E quando a gente pensa nisso, pode parecer absurdo, porque é um lado do cérebro que comanda a parte motora do outro, como nós sabemos. Então, o que parece que acontece é que, numa necessidade, o cérebro, às vezes, consegue buscar que algumas áreas cerebrais, e a gente pode até extrapolar a parte científica e pensar em apoio, solidariedade, em sacrifício, elas se doam para fazer funções de áreas que estão adormecidas ou estão inexistentes, para que o sistema todo trabalhe na melhor harmonia possível. Então, olha como é rica a possibilidade, a gama de possibilidades que a gente tem. Sim, existe uma mudança até anatômica, né? Claro. Do cérebro de artistas, de pessoas que lidam com música a vida toda. A gente tem um aumento do corpo caloso, um incremento da vascularização nas áreas do córtex associativo. E o que a gente já percebeu é que existe um aumento importante de fluxo cerebral em várias áreas cerebrais quando a gente está cantando, tocando um instrumento ou participando de um encontro coral, de um ensaio de coros. E isso nós vamos entender na terceira aula através do fenômeno de ressonância. Muito obrigado por assistir essa segunda palestra. Fico muito agradecido pela presença de vocês aqui no Cantáguas e nos vemos daqui a pouco na terceira palestra sobre glândula pineal.